alguém, porque fica caindo aqui, aí atrapalha o pessoal de entender em casa também. Como eu acabei de dizer, todo mundo tem direito de ser curado. Não é isso? A mulher não foi curada lá no norte. Hã? Depois a Natasha vai fazer esse testemunho. O sumiço aí desse caroço aí, do tamanho de uma laranja. Então, o que acontece? Aquela mulher, ela já estava 12 anos sofrendo com aquela doença. Muito tempo. 12 anos é muito tempo, sim ou não? Quando ela parou para ouvir Jesus, a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, está prestando atenção, João? O que eu estou falando? Não distrai, não, está perdendo a cabeça, hein? Não. Mas eu já reparei isso já. Você, a situação que você está hoje, você tem que ouvir o dobro. Porque a gente que sai de um lugarzinho meio pesado, a gente tem que ter mais atenção à palavra, entendeu? A gente tem sede de tentar voltar para a nossa vida, a gente não pode emboscar, não. Então, o que acontece? Aquela mulher já tinha 12 anos com aquele fluxo de sangue. Olha, ela já tinha ido nos médicos, já tinha gastado tudo que ela tinha. Você imagina uma pessoa gastar tudo que tem no médico. Tem gente que gasta no exame, mas não sei o quê. Quer ver? A Suza trabalha na farmácia, né, Suza? Não tem gente lá que gasta um dinheirão com remédio lá? Olha lá. Tá vendo? Ela disse que tem gente lá que gasta quase R$1.000 comprando medicamento lá. Você está entendendo? Aquela mulher já tinha gastado tudo que tinha, tudo. E já tinha ido em tudo quanto é médico, mas nada curava a mulher. A Bíblia diz que cada vez ela piorava mais. Vê se não é triste você gastar tudo que tem e em tudo quanto é médico e cada vez piorava mais. Gente, isso é muito importante você abrir seu coração para entender. A Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, ela ouvindo a palavra de Deus, nasceu uma fé nela, que ela tocou em Jesus e foi curada de graça. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, não foi curada. A Bíblia não diz que ela foi tudo quanto é médico, também não foi curada, cada vez piorava mais. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi curada na hora de graça. Você está entendendo? Eu tinha uma mulher aqui na igreja, o nome dessa mulher é Fátima. Ela foi curada de um problema que ela tinha na coluna há 10 anos. E ela, sabe como é que ela veio parar aqui? Ela foi ali comprar uns negócios ali no mercado. E ela foi passando na rua. Ela não conhecia a igreja não, nem eu conhecia ela. Ela chegou aqui na porta da igreja chorando. E ela falou assim: irmã, eu podia sentar aqui na cadeirinha da senhora? Eu falei: pode. Ela com 2 bolsas, com um menino, chorando. Eu falei: senhora, mas desculpa perguntar, o que está acontecendo? Ela falou: minha filha, pelo amor de Deus, que dor na minha coluna. E eu sentei ali para conversar com ela. Eu falei: mas me conta aí, o que houve? Ela: eu já tenho um probleminha de coluna há 10 anos. Irmã, não aguento mais, eu já fui em tudo quanto é médico, eu tomei tudo quanto é remédio. Como eu sofro com essa coluna? Aí o que eu fiz? Eu chamei ela aqui para frente, conversei com ela, eu expliquei a ela: pelas feridas de Jesus, você já foi sarada, curada. Jesus Cristo já levou essas suas dores, já levou suas doenças. E pelas feridas dele, a senhora já foi sarada. A senhora crê nisso? Creio.
Aí eu chamei ela aqui para frente, eu peguei o óleo ungido, fiz uma oração por ela, repreendi aquele mal. E daqui a pouco, eu falei, como é que a senhora está se sentindo? Ah, mais ou menos. Eu falei, então senta aí nessa cadeira. Vamos conversar aqui um pouquinho. Aí conversa vai, conversa bem. Ah, não, porque esse aqui é meu neto, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Passou mais um tempinho, eu falei para ela, e agora? O que você está sentindo? Aí ela falou, olha, pastora, está passando, não está passando, não, vai passar tudo. Porque Deus, Ele não faz nada pela metade. Aí, o que aconteceu? Conversei com ela. Daqui a pouco eu falei, e agora? Olha, agora sumiu. Desapareceu. Assim, em nome de Jesus, a partir de hoje em diante, a senhora está curada, a senhora está liberta. Aí ali tinha uns espelhos, não sei se você estava aqui nessa época, tinha um espelho ali, Estava. Tinha uns espelhos ali, eu fui beber uma água, ela estava indo ali perto da Faetec. Aí eu vi ela fazendo assim, com a bolsa toda feliz. É uma senhora. Olha, eu vou te falar uma coisa, até hoje a mulher está curada, ela anda tudo. Outro dia eu passei ali no Monte das Oliveiras, até correr ela estava correndo ali. Mas se a pessoa não ouve, preste atenção, a pessoa que vai para a igreja, ela não ouve de jeito nenhum, não adianta, Deus quer operar, mas não consegue. Porque ele não consegue entrar na pessoa, a pessoa não consegue ouvir. Entendeu? Tem pessoas que têm uma dificuldade de ouvir, a pessoa não leva a sério que ela foi para a igreja para ouvir. Aí não adianta. Por exemplo, essa mulher do fluxo de sangue, se ela não ouvisse, ela passou 12 anos sofrendo, não foi? Nada adiantava mais, o caso dela não tinha mais jeito. Ela foi curada porque ela ouviu, mas se ela não ouvisse, talvez ela ia morrer com aquela doença. Mas não precisava ela morrer com a doença. Tem gente que sofre, não precisava estar sofrendo, porque a pessoa não gosta de ouvir, a verdade é essa. E a fé vem por onde? Quando você ouve. Se você não ouvir, fica um troço toda a vida te atacando. Aí essa mulher também, que eu estou te falando, a Fátima, ela foi curada porque ela ouviu o que eu falei com ela. Entendeu? O Naamã foi curado como também? Deus usou o profeta e falou com ele, vai lá, lava-se 7 vezes no Rio Jordão. Ele ouviu e obedeceu, pessoal. Entendeu? E quando a gente vem na igreja, deixa eu explicar uma coisa. O pastor, não é ele que fala não, gente. Ué, não é não, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é que usa o pastor. Jesus disse o seguinte, não sois vós que falarais, é o Espírito do Pai que fala em vós. Então Deus está falando, a pessoa não está nem aí, a pessoa não está ouvindo, é complicado. Até Jesus chamou a atenção do povo lá e disse o seguinte, quem vos ouve a mim, me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. Porque às vezes tem pessoa que vem para a igreja, ela rejeita Jesus porque ela rejeita ouvir a palavra, ela não aceita ouvir. Aí está rejeitando Jesus, pessoal. Entendeu? A gente tem que prestar atenção nisso. É a mesma coisa. A palavra de Deus diz o seguinte, obedecei a vossos. Tem pessoa que tem dificuldade de obedecer ao seu pastor. E às vezes a pessoa já caiu uma vez, já caiu 2 vezes, já caiu 10 vezes, já caiu 20 vezes, mas ela não cansa de cair. Parece que virou um costume na vida dela cair. Aí vai atrás de amizade que Deus já falou para não ir. Entendeu? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Entendeu? Ah, não, o pastor falou, mas não estou nem aí. É igual eu. Eu uma vez, há muitos anos atrás, o pastor Mota falou o seguinte, Fabiana, quando você quiser lá no monte orar, ele me deu um conselho. Vai
durante o dia, minha filha. O Senhor falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu até hoje eu guardo esse conselho. Quando eu vou lá, eu oro, mas está começando a anoitecer, eu venho embora. Pastor, isso aí é porque a senhora é mulher, então isso aí é porque eu sou mulher, isso aí é porque a senhora é desobediente. Porque mesmo se eu fosse homem, eu ia guardar esse conselho, porque foi o meu pastor que falou. Eu sou mulher, a pessoa é desobediente, a pessoa não pode obedecer a verdade, aí é complicado. Você começou a desobedecer, as coisas vão começar a dar tudo errado de novo. O ruim disso é que tem pessoas que já sabem disso de cor, mas continuam fazendo. Entendeu? A teimosia é a pior coisa que tem, gente. Às vezes Deus deu um conselho: não vai, para com isso, para desse jeito. A pessoa não quer fazer do jeito que Deus está falando, você quer fazer do jeito dela. Daqui a pouco dá ruim, fazer o quê? Ninguém é obrigado a obedecer. Esse é um ensinamento do Espírito Santo para você ser feliz, mas se você não quiser obedecer, fazer o quê? Jesus falou o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusar e for rebelde, serei devorado pela espada. Tem um montão de gente aí que já foi devorada aí pelo inimigo aí, porque a pessoa se rebelou contra a palavra. Ela não tem pessoas que o inimigo tem coisas, pessoal, preste atenção nisso aqui, que isso é importante você saber. Tem situações que é falta do evangelho, tadinha. A pessoa inocente não conhece a verdade. Sim ou não? E tem outras que a pessoa conhece a verdade e insiste em fazer errado. Isso não é legal. Isso se chama tentar a Deus. Quer ver um exemplo? Eu sei que o pecado contra o ungido de Deus, isso é um problema muito sério. Eu não vi o exemplo de Saul, eu vi o exemplo de Corá, Datã e Abirão, eu vi o exemplo de Herodes, eu vi o exemplo do Daniel na cova dos leões, que eles armaram para destruir Daniel. Deus livrou Daniel, porque Daniel era um homem de Deus, e depois mandou jogar a família do pessoal que mandou ele ir para lá, mandou jogar a família. O pessoal que mandou jogar o Daniel, foi ele e a família toda lançada na cova, até criança. Porque eles pecaram contra o ungido de Deus. Tem não sei se é o Salmo 101, 50, depois eu vou ver lá. Está escrito o seguinte: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, pessoal. Não é que você é obrigado a ficar bajulando, não é isso não, mas você tem um respeito, sabe? Não, essa pessoa é uma pessoa de Deus. Eu não vou ficar metendo nada, falando mal, eu não quero problema. Entendeu? Se a pessoa não visse os sinais, tudo bem. Olha essa mulher que sumiu o caroço, o tamanho de uma laranja da barriga dela. Mas pastora, sumiu a senhora que fez sumir? Não, mas se eu não fosse um instrumento de Deus para orar aquela água, o caroço sumir, também não teria sumido. Se sumiu é porque realmente eu sou uma pessoa de Deus. Então a pessoa vai lá e fica pecando contra uma pessoa de Deus. Isso é a pior coisa que tem. Destrói a família, destrói tudo. Daqui a pouco está todo mundo funhanhado dentro de casa, entendeu? Um chorando daqui, o troço dando errado de lá, e a pessoa não sei o que está acontecendo na minha vida, mas é isso, pessoal. Eu sei que é pecado, eu vou fazer. Está entendendo? Aí já estou, tipo assim, brincando com o perigo. Olha, eu tenho meu pastor, eu conheço muitos pastores e muitas pastoras. Deixa quietinho. Eu falo com todos eles. Pastor, se faz errado, você é. Eu tinha um pastor, que isso aqui eu estou falando só como exemplo, tá? Que eu não estou escandalizando o pastor, porque vocês nem conhecem. Eu, de vez em quando, dava uma passadinha. A paz do Senhor. Eu estava assim na calçada, né? E o pastor é casado. Eu conheço ele, conheço a esposa dele. Ele conhecia o meu marido. Eu parava lá com meu marido, a gente conversava. Depois meu marido faleceu. Ele, poxa, que pena, né? Tal. Depois aí eu passava lá com a Yarminha era pequenininha.
conhecia ele e a esposa dele. Tem uma igreja grande. Eu não vou citar nome. Também não é lá do meu pastor não, tá, gente? Não é desse ministério aqui não. É um pastor conhecido de outro ministério. Não tem nada a ver com isso aqui. Um dia eu conversando com ele me deu uma cantada. Me deu uma cantada, o cara casado. Aí eu tomei até um susto, porque eu não estou acostumado com assim, eu estou acostumado com a palavra de Deus. Aí o que aconteceu? Eu disfarcei, vim embora, amarrei aquele espírito e parei de lá. Agora, aí, de vez em quando eu passo na rua, rapaz, pastor, rapaz, subiu, estou fazendo a obra. Pronto, também não odeio ele, não escandalizei ele. Não tenho nada contra ele, porque eu sei que não é ele. Acabou. Você está entendendo? Agora eu saio daí, pastor sem vergonha. Gente, não vai naquela igreja, não, naquele pastor safado. Eu não vou fazer isso, eu não vou me lubrificar. Se ele pecou, o problema é dele. Eu só orei por ele. Eu falei, Jesus, abre os olhos desse homem que está de está totalmente cego. Ele tem mulher, isso é um pecado terrível. Assim como ele errou comigo, ele pode errar com outra pessoa. Se fosse outra mulher, né? Até eu não, jamais vou fazer isso, mas se fosse outra mulher, até sair com ele, acabava com o ministério. Eu falei, tá, só tira essa concupiscência do inimigo do coração desse pastor. Então eu orei por ele. Mas se fosse outro escandalizar, não, irmão. Ele errou, mas ele é ungido de Deus, então deixa na mão de Deus, sair com ele Deus. O meu papel é orar. Agora eu não vou ficar lá, porque eu sei que ali não é mais meu lugar, eu entendi isso. Mas eu oro, pronto, acabou. Eu sou assim. Eu não vou mexer porque é de Deus, deixa quieto. No dia do juízo eu vou saber quem fez certo, quem fez errado, quem vai decidir isso é Deus. Eu só não vou sujar o meu coração, eu vou andar certo com Deus. Sabe por quê? Que eu não escandalizei ele. Tu lembra do Saul? O Saul, quando ele pecou contra o Davi, o Saul, Deus já tinha se retirado do Saul. Porque ele começou a perceber, primeiro que ele desobedecia a Deus, ele não aceitava o que Deus falava. Deus já viu que não tinha como confiar nele como rei. Porque Deus dá um ministério à pessoa, a pessoa fica fazendo essa rompecagem, Deus tira. Já viu que não tem condições de ensinar ninguém. Como é que eu vou te ensinar se eu estou fazendo tudo errado? Nem eu obedeço. É meio complicado, né? Deus já tirou lá, tira ele, tira, que esse cara vai afundar com o povo. Entendeu? Aí depois ele começou a perseguição contra o Davi, sem Davi ter feito nada contra ele. E o Davi também foi ungido, então era ungido de Deus. Aí sabe o que aconteceu com Saul? O Espírito de Deus já tinha se retirado do Saul. O Saul estava em pecado. Para tu ver, o Saul, a situação dele estava tão séria que Deus nem falava mais com Saul. Nem através de profeta, de jeito nenhum. Deus não queria mais saber do Saul. Mesmo assim, o Davi teve uma oportunidade de fazer mal para o Saul. Teve uma hora lá onde Saul começou a perseguir o Davi. Foram anos de perseguição e ele queria matar o Davi de qualquer jeito. Olha, o Davi queria tomar posse do reino para reinar e não podia por causa dele, porque ele não deixava. Se ele soubesse, Davi está em Nova Iguaçu, ele ia com a tropa dele para Nova Iguaçu, vamos matar o Saul. Leu lá essa passagem. Olha, teve uma hora que o Davi se escondeu, tipo numa caverna lá, não queria sair de lá de jeito nenhum por causa de Saul. Deus falou para ele, não sai daí. Davi não tinha sossego, era anos de perseguição, e ele não fez nada com Saul. Saul simplesmente ficou com raiva, porque, irmão, não é uma ignorância não, mas a gente tem que falar assim, porque ele não teve capacidade de obedecer, estava com raiva porque o Davi era fiel e Deus estava usando o Davi. Deus usa quem obedece. Não é quem diz, eu sou cristão. Falar que é cristão é uma coisa fácil. Mas você obedece a palavra? Deus jamais vai botar alguém para dirigir o povo dele que não está obedecendo. Senão, quando a gente
der a ordem para o mal sair do corpo da pessoa, como sumiu esse caroço, como é que o mal vai sair se a pessoa não obedece? E o Saul ficou com raiva só porque o Davi foi levantado como rei, porque Deus se agradou mais do Davi do que dele. Aí começou aquela bronca, aquela perseguição, aquela inveja do Davi. E o Davi não fez nada com Saul, nada. Nunca fez nada com Saul. Aí ele começou a perseguir. Teve uma hora que o exército de Davi chegou aonde Saul estava dormindo, e ali, onde o Saul estava acampado com o exército dele, e o Saul e os pessoal que estavam ali para guardar ele, estavam dormindo. Todo mundo dormindo, sempre estava babando. Aí o obreiro do Davi, que era o pajé de armas dele, chegou e falou: ô Davi, hoje, mais ou menos assim, hoje é seu dia de sorte. Por isso que você tem que ter cuidado com as amizades erradas, com as maus conversações. Rapaz, hoje é seu dia de sorte. Mas por quê? Hoje Deus entregou seu inimigo na tua mão. Olha lá, dormindo. Saul, né? Chega a estar babando. O senhor não vai precisar fazer nada. Pode deixar. Só me autorize, que eu vou encravar a lança de uma vez só e vou acabar com esse cara. Nunca mais ele vai te perseguir. É uma oportunidade de se ver livre do cara e começar a reinar, né? Acabou o problema, não seria? O Davi não aceitou isso, não. O Davi, Deus me livre que eu toque no ungido do Senhor. Mesmo Saul não tendo mais nada a ver com Deus. Ele não quis tocar, ele respeitou a unção, porque Deus não estava mais, o Espírito Santo não estava mais, mas a unção é irreversível, sabia disso? A pessoa pode se desviar aí para o mundo, mas se ele já foi ungido, ele vai morrer ungido. Mas vai ser salvo? Se tiver em pecado, não, mas a unção está lá para a cova junto. Entendeu? A unção é irreversível. Então, o que acontece? O Saul é ungido de Deus. Então, o Davi, ele falou: Deus me livre tocar no ungido de Deus, não quero problema na minha vida. Deixa ele, se for da vontade de Deus que ele for para uma batalha e morra, aí é com ele Deus. Mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. Aí, o que aconteceu? Saiu dali, o Saul soube que a vida dele foi poupada pelo Davi. Eu acho que o Davi já tinha poupado a vida dele mais 2, 3 vezes. Oh, meu filho, é triste quando a pessoa finge, né? Ah, oh, meu filho Davi, falando com ele de longe, porque o Davi não podia chegar perto dele. Você poupou minha vida, Davi. Oh, meu filho, o que eu posso fazer por você? Aí, fazendo um acordo de paz com Davi, que não ia mais atacar. Mentira. Daqui a pouco começou ele perseguir Davi de novo. Ele não mudava. Não mudava. Ele começava a tratar o Davi bem, daqui a pouco começava a perseguir o Davi de novo, até que ele acabou morrendo. Porque uma pessoa perseguindo uma pessoa de Deus, irmão, Deus já falou, Deus está falando, às vezes já usou um pastor, já usou outro, às vezes usou até a boca de uma criança, de alguém dentro da sua casa, e a pessoa não aceita o conselho de Deus, continua. Vai dar ruim. O que aconteceu? Um dia o Saul foi para a batalha, porque a palavra de Deus diz que Deus visita a maldade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, para aqueles que aborrecem. Você está entendendo? Tem filhos aí que tratam os pais mal. Repara só, os filhos vão tratar ele mal. Daqui a pouco os filhos estão tudo de cabeça virada, mas porque ele está fazendo isso com os pais. É o pecado deles que vai ser visitado nos filhos. Sabe o que aconteceu? Um dia o Saul foi para a batalha, mataram os 3 filhos dele. Ele tinha 3 filhos. Mataram os 3 filhos dele num dia só. Ele não aguentou, quando ele soube a notícia, que acabou com a família dele, né? Quando ele soube a notícia que os 3 filhos estavam mortos, ele desesperado, ele pegou lá uma lança, e mesmo assim ele ainda falou para o
soldado dele: ó, eu vou me matar, mas eu quero morrer com honra. Para ninguém saber que eu me matei, você fala que foi você que me matou. Mentira, ele se matou. Senhor Alonso, morreu ele e os filhos num dia só. Tudo isso por causa daquela raiva, daquela perseguição dele com Davi, que era um homem simples, humilde, mas segundo o coração de Deus. E aí? Era o filho de Deus. Davi começou a reinar, depois ele teve uns errinhos lá, mas consertou, até o fim da morte. Davi andou com Deus, foi embora para a glória em paz, os filhos ficou, Deus abençoou a descendência dele e o Saul. O que ele fez na vida dele? Você entendeu? A pior coisa que tem é a pessoa perseguir uma pessoa de Deus, irmão. Até a família está correndo risco. Não mataram só, não mataram os 3 filhos dele uma vez só. É triste, gente. O Corá, Datã e Abirão perseguiam Moisés. Deus falou assim: Moisés, separa eles e toda a família deles. Irmão, tem ideia do que é isso? Foi criança no meio, todo mundo. A terra abriu e engoliu eles vivos. Aquele povo do Daniel, aqueles pessoal que mandou botar o Daniel na cova, Deus mandou tirar, livrou o Daniel. Falou assim: vai lá e pega eles e as crianças, ele e a toda a família, e joga na cova. Lê lá no livro de Daniel que você vai ver que eu não estou exagerando, porque eu achei muito triste isso, mas aconteceu. Lançou ele e as crianças, todo mundo lá. A Bíblia diz que antes que eles caíssem lá, os leões pegavam, se esmigalhavam os ossos, até as crianças. A família toda foi prejudicada. E tem gente que às vezes a gente fala, a pessoa está brincando com Deus, ela não está aceitando que isso é um pecado. Só orando, gente, para ver se desperta. Está entendendo por que eu não gosto de mexer com nada que é de Deus? É instrumento de Deus, irmão, deixa quieto. Mas tá, irmão, o problema é dele, eu quero. Se conserte com Deus, eu vou limpar meu coração. É sério? Lá no Lucas, lá no livro de Lucas, eu aprendi isso, tá? Isso que eu li a Bíblia aqui para explicar isso a vocês. Li ou não? Só expliquei, não é? Porque eu aprendi isso lá no meu pastor, gente. Eu posso ter cometido muitos erros na minha vida lá no passado, mas depois que eu vim para a igreja, eu fui batizada, eu fui recriada na palavra. Entendeu? Eu não estou na igreja por estar como uma religiosa, não. Eu fui ensinada na palavra. Por isso que eu acredito que Deus confia em mim de ter colocado o ministério na minha mão. Pastor, mas tem um montão de gente aí que tem ministério, mas é porque tem que ver se foi Deus que botou na mão deles ou eles mesmo que pegaram o ministério. No meu caso, eu sei que Deus colocou na minha mão. Ele tem confiado em mim e Ele tem confirmado esse ministério. Não foi isso que Ele falou? E confirmando Ele a sua palavra, não é isso? Com o quê? Sinais, cura, prodígio. Deus tem confirmado, gente. Olha aí a mulher ali que foi lá. Estava com tumor lá. 2 mulheres, que eu já botei isso lá no grupo de intercessão. Foram 2. Uma estava com tumor no ovário, câncer no ovário. Vamos orar, vamos embora. Chegou lá, quando foi fazer o exame, cadê o câncer? Sumiu. A outra também estava com tumor, não é? Foi lá fazer um exame, cadê? Sumiu. Olha essa aí de hoje, esse testemunho é fresquinho de hoje, da mulher lá do norte, com um caroço lá, do tamanho de uma laranja na região do estômago. O troço não sumia de jeito nenhum, não podia comer direito. Nós, através da oração, da água que a gente consagrou aqui, o caroço sumiu. E aí?
acontecer isso, ela tem que ser usada por Deus. E se ela é usada por Deus, eu vou mexer? Eu quero problema? Não quero nada, irmão. Eu quero paz na minha vida. Está amarrado. Lá no meu dia, tem família, tem minha família, tem minha netinha, Deus me livre. Eu pego para o de Deus, trouxe casa sobre a minha família. Não, Deus me livre e guarde. Eu quero que a ver minha netinha assim, ó, correndo para cá toda feliz. Eu não quero que mal atinja ela, nem minha família, por causa do meu erro, da minha maldade. Entendeu? Lá no livro de Lucas, você está com um problema sério na sua vida, pode ser até uma enfermidade. Preste atenção nisso aqui, que isso vai sair. Não, pessoal, desculpa, estou fazendo uma confusão aqui, não é Lucas, não, é Marcos, você diz Luiz, peraí, que a gente vai chegar. Presta atenção no que Deus está falando, você ser abençoado. Deus quer mudar a tua história, mas tem que tirar o pecado, pessoal. Pecado é pecado. O pecado separa a gente de Deus. Pecado, o salário da morte é o pecado. Tem que fugir disso. Vamos fazer nossa família ser feliz. Depende de nós. Às vezes, tadinho, tem pessoas da família que quer até se levantar, filho, filha. Às vezes tem filhos que até se esforçam para mudar, mas os pais não mudam, eles não conseguem, daquela coisa não. Porque se eu sou a base da família, sou a coluna, eu já caí, como é que eu quero que a minha família fique de pé? Como é que eu quero que meus filhos estejam de pé se eu mesmo já sou a primeira que eu já caí? Entendeu? A gente tem que estar de pé, nossa família precisa. Quando eu falo de pé, é na palavra, não vou dar mal não, está amarrado. Vem alguém falar mal de pastor, eu não quero saber disso não. Vamos orar por ele, orar por ele. Se insistir, poxa, eu estou falando, depois a gente conversa. Sai fora. Deixa a pessoa. A gente quer tirar a pessoa do erro. Se ela não quiser, deixa ela então, vai orar. Ela não cai junto com ela, não. Senão prejudica você também. Glória a Deus. Marcos 6. Não era nem Lucas e nem 18. Era Marcos 6. Acharam aí? Quem achou aí, diga amém. Olha o que está escrito aí. Lá no Marcos 6, versículo 1, está escrito: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, que era a igreja deles, né? Vamos dar uma paradinha aqui. Jesus, ele andou fazendo milagres e cura em tudo quanto é lugar que ele fazia, né? Só que ele estava zanzando, é como se fosse assim, um missionário. Vamos botar assim: vou para São Paulo, vou para não sei de onde, mas nasceu onde? Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tivesse nascido e sido criado aqui em Vila São Luís. Não foi não, pastor? Não, gente. Não fui. Primeiro que eu nasci lá no centro da cidade, não fui criado aqui, eu estou dando um exemplo. Vamos supor que eu sou carioca da Argentina mesmo. Vamos supor que eu nasci em Vila São Luís e fui criado em Vila São Luís. Vamos supor que eu saí aí para pregar em São Paulo, em Gerais, não sei da onde, tá? Tudo quanto é lugar. E vamos supor que Jesus tivesse me usado para fazer muitas curas, muita maravilha, aquela coisa toda, e depois eu voltasse para cá. Bom, agora eu vou para a igreja de Vila São Luís, que eu vou pregar um pouquinho lá também. É o que Jesus fez. Jesus morava ali, né? Nazaré, estava criado ali, cresceu ali. Mas só que ele saiu para pregar, e muitas curas, muito milagre, tudo quanto é lugar. Depois ele retornou à cidade dele. E ali ele estava pregando para o povo, mas ali no meio do povo, preste atenção,
atenção, ali no meio do povo tinha parente dele, tinha conhecidos dele que viu Jesus pequenininho. Está entendendo? Ali o pessoal já estava acostumado com Jesus. Ali Jesus não era novidade, ali todo mundo já estava acostumado com Jesus. Lá fora, onde ele chegava, era novidade. E Jesus de Nazaré está passando aqui e tal, todo mundo ia lá querer conhecer Jesus. Mas ali naquela cidade, Jesus está aí, o pessoal já está todo mundo acostumado com Jesus. Isso aí eu também preguei hoje de manhã. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque você sabia que a gente acostuma com os nossos pastores? Meu pastor é legalzinho, agradável, você acostuma com o pastor. Mas você pode acostumar com o pastor à vontade. Mas você tem que ter cuidado de não levar mais a sério que quem vai pregar? A pastora Fabiana, já escuta ela todo dia na live. Cuidado com isso. Porque a Bíblia sempre vai sair uma palavra de Deus da minha boca para te abençoar. Você não pode desperdiçar isso, entendeu? Aí a pessoa acostuma com o pastor, acostuma com a pastora, já não leva tão a sério que está sendo ensinado. Então ali a pessoa, Jesus. Tinha conhecido Jesus, tinha parente de Jesus, tinha gente que viu Jesus correndo lá descalço, pessoas que limpou o bumbum de Jesus, mais ou menos assim, entendeu? Aí, o que aconteceu? E chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Tipo assim, quem ensinou essas coisas a Jesus, hein? Ainda chamou Jesus de burro daí. Porque que sabedoria é essa? Tipo assim, não era assim. Ele não sabia nem falar direito. Porque eu não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem que muito estudar a Bíblia. Não sei quem sabia, levanta a mão. Eu nem terminei de falar, calma aí. Jesus nunca estudou. Você sabia disso? Jesus, a Bíblia diz que ele era iletrado. Que isso, irmão? Eu sei que ele sabia ler e escrever. Como eu não sei. Não sei se alguém ensinou ele, porque ele lia. Aquela palavra do profeta Isaías, né? Mas a Bíblia diz que Jesus nunca estudou. Tem um texto na Bíblia que fala isso. Quem sabia disso, levanta a mão. Ah lá, tá vendo? Ninguém sabe. Eu vou botar lá para vocês verem. Eu vou achar lá, vou botar lá. Jesus não estudou, não. Ele sabia ler e escrever, mas ele não era um estudado. Ele não frequentou, vamos supor que fosse hoje em dia, uma escola. Então eles olhavam assim, nunca estudou, ignorante. De onde leva essa sabedoria toda? De onde ele conseguiu aquilo ali? Entendeu? Só que a sabedoria dele vinha do alto. Como Pedro e João. Pedro e João, eles não eram iletrados. Pastor, para hoje, o que é iletrado? Analfabeto. Pedro e João, realmente eles eram analfabetos. Não sabiam anotar nem escrever nem o nome dele. Você está entendendo? Mas depois aprendeu. Aí, eu acredito que deve ter aprendido. Ao longo da vida dele, pelo menos nem escrever. Porque acredito que foi esse mesmo João que escreveu o Apocalipse, não foi? Pode ser que sim. Só que antigamente era comum eles terem escrivão. Que escrevia para eles, né? Porque eles eram iletrados, também está escrito isso na Bíblia. Eles eram homens sem letras. Quando ele foi pregar lá no meio daqueles grandão lá, o pessoal, quem ensinou letra a esses? Quem não sabia ler? Como é que eles estão falando assim com tanta sabedoria? Mas sabedoria do homem é uma coisa, sabedoria de Deus é outra. Você, quando é uma pessoa que tu tem o Espírito Santo, você sabe falar com as pessoas, sabe tratar as pessoas bem, mesmo sem você ter estudo. Já tem pessoas que têm muito estudo, mas não tem o Espírito Santo, é grosso, é ignorante, não sabe tratar ninguém direito. Jesus, o Espírito Santo,
A Bíblia diz que Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo te ensina tudo, como você tratar o próximo, como se falar, tudo. E eles ficaram maravilhados. Que sabedoria é essa? Nem estudou, nem nada. Onde ele aprendeu essas coisas? Para tu ver que imagem que eles tinham de Jesus. Entendeu? Aí o que aconteceu? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Como assim? Como é que acontece coisa lá com Jesus? Lá com Jesus? Quem Jesus? Aquele ali que estava aquele dia ali descalço correndo. Está entendendo? Filho de José, carpinteiro, aquela famíliazinha pobre que mora ali. Jesus é Deus, é humilde, gente. Sabia que Jesus nasceu numa manjedoura? Você sabia que Jesus nasceu numa das famílias mais pobres? E tu sabia que ele nasceu numa das cidades menor e mais humilde? Mas por quê? Porque a pessoa, às vezes, humilde, às vezes ela recebe melhor Jesus. Tem pessoas que, por ter uma posiçãozinha, ela é muito arrogante. Ela acha que o dinheiro dela compra as coisas, para saber que a pessoa muito culta, muito sábia, acaba não tendo espaço para Jesus ali, é muito orgulho. Aí Jesus não nasce ali no coração da pessoa, não tem espaço para ele. Olha quem Jesus pegou lá para reinar. Pegou Saul, um homem culto, né? Não queria obedecer de jeito nenhum, se achava o cara. Pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo, eu peguei os animais aqui, entendeu? Aí então tá bom, então eu vou pegar um bem humildezinho agora que esse vai obedecer. Aí foi lá atrás de Davi, lá no campo. Esse aqui é humilde, esse aqui eu vou falar com ele, ele vai me ouvir. Esse não se acha o cara. Entendeu? Depois Deus queria salvar lá o povo de Israel, quem ele chamou lá? Gideão. O que Gideão falou para ele? Como que eu vou salvar o povo? Eis que eu sou menor da casa do meu pai, nossa família é mais pobre. Imagina a família mais pobre daquele lugar. A gente é a família mais pobre, miserável. Não tem onde cair o morro, como é que é isso? Mas Deus escolheu ele. Aí Deus falou, vai nessa tua força, varão valoroso, você vai conseguir. Deus sempre escolheu aqueles humildes, gente, que aceitam ser ensinável. Aqueles arrogantes, cheio de tudo, esse aí Jesus não tem nem como ensinar. Então sabe tudo, não tem como, não tem entendendo? Tu já deu o nome, sabe tudo, então não quer aprender mais. Deus me livre e guarde e achar que eu não tenho que aprender. Jesus, pelo amor de Deus, eu sou necessitada da misericórdia de Deus e de ser ensinada. Eu preciso da graça de Deus, da misericórdia dele na minha vida. Eu não estou desfazendo de mim, não, mas eu sou uma pobre pecadora dependente de Jesus, que fui remida, lavada pelo sangue de Jesus. Eu sou santificada por Ele, mas não sou dependente de mim mesmo, não. Eu sou dependente de Jesus. Eu falo isso para Ele. Eu falo, Deus me livre, Senhor, seu Espírito Santo me deixar. Acabou a minha vida. Eu preciso do Senhor. Entendeu? E eu ouço, eu sou humilde para ouvir a palavra. Eu não sou aquela pessoa que, eu não preciso ouvir nada. Deus me livre, o dia que eu ficar assim, eu não sirvo mais não. Não tem como, eu não ouço mais Deus. O Saul ficou assim. Saul não queria ouvir mais Deus, ele queria ele mesmo reinar sozinho. Deu ruim. O Davi não, o Davi parava para ouvir Deus, era humilde. Entendeu? Aí o que aconteceu? Ele disse assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, não falei que eles falaram isso? E de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se nele, porque tem pessoas, pessoal, que eles julgam a sua santidade, a sua comunhão com Deus por dinheiro, por posição social, está medindo errado. Tipo assim, mas como que isso aqui é filho de Deus, filho de José, naquela família
nada, não tem nem onde cair morto, esse cara está doido. Entendeu? Tem gente que pensa assim. Como é que pode esse pastor de chinelo de dedo, andando de bicicleta, dizer que é de Deus? Se ele fosse mesmo de Deus, estava com um carrão. Não, mas vem cá, o reino do céu é o quê? Afinal de contas, é salvação, é a cura, é a prosperidade também, mas Deus nunca prometeu. Se você me servir, eu vou te dar uma novidade. Deus não foi isso que ele prometeu, não. Ele prometeu cura, libertação, salvação, paz. Você está entendendo? Saúde. Se fosse assim, por isso que o pessoal se perdeu antigamente. Porque Jesus não andava no templo junto com aqueles sacerdotes, aqueles caras que era cada botãozão de ouro assim. Deus não andava, Jesus não andava assim, não. Vê lá em Isaías 53 como é que Jesus andava. E não tinha formosura. Oi? Nem aparência, né? Nem aparência, nem formosura. Não havia nada nele que alguém pudesse desejar. Homens de dores, experimentaram nos trabalhos. Jesus tinha a pele toda queimada, irmãos. Andava de sandália para cima e para baixo. Não tinha aquele de carregar, alguém carregando Jesus, não. Só houve uma vez dizer que o jumentinho carregou Jesus. O resto Jesus foi andando, ou de mar, ou foi a pé. Mas ele era o Filho de Deus. Você está entendendo? Tem gente que erra o alvo. O Pedro e João, quando chegou lá no templo do Formosa, virou para aquele homem que tinha mais de 40 anos, que o cara não. Ele era coxo de nascença, nunca andou. O Pedro e João chegou perto dele e falou assim: olha, já falou logo, ouro e prata. Qual era o dinheiro daquela época? Ouro e prata. Ouro e prata nós não temos, quer dizer, dois analfabetas, que eles não sabiam nem ler, escrever, duro, porque ele não tinha uma esmola para dar para o cara, porque ele ficava sentado ali esperando ele ir embora. Então ele olhou para o Pedro e João esperando receber uma esmola. Só que ele já falou, esmola a gente não tem, mais ou menos assim, a gente tem 5 centavos de esmola para te dar. Ouro e prata nós não temos. Mas temos uma coisa muito mais valiosa. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta agora e anda. E aí? Irmão, os ossos das pernas do cara que era torto começou a desentortar. Olha só. Eu garanto a você que essa foi a melhor coisa que ele recebeu na vida dele. Porque como o pastor Mota falou, ouro e prata, já devia ter um montão de ouro e prata. Ele ficava todo dia ali pedindo esmola. E também não podia gastar, porque ele não andava. E pegasse e pedisse o ouro e prata que ele conseguiu da vida toda. Tu acha que ele não daria pelas pernas dele? Daria. Aquela mulher não gastou tudo que tinha tentando ser curada? Imagina ele. Foram 2 homens iletrados, duro que amam de moeda. Vocês estão entendendo? Né? Tem gente que é ignorante. Então esse pessoal aqui, é filho de José, aquele pobre coitado, aquela família. Mas a cura, a ressurreição, a vida, estava na frente deles, a salvação, e eles não viram, de tão cego que eles estavam. Você está entendendo? Aquele que ressuscitou Lázaro, que falou, sou a ressurreição e a vida, que eles podiam dar qualquer coisa que eles quisessem ali. Jesus era humilde, não tinha riqueza nem nada, mas ele podia até prosperar, fazer o que eles quisessem, que ele quisesse ali. Ele não fez isso com Pedro? Vai lá e lança a tua rede, mas veio tanto peixe que não tinha, ia afundar o barco. Mas pastor, se Deus fez isso com Pedro, por que Jesus fez? Por que ele não fez para ele mesmo? Porque ele não estava interessado em nada aqui na terra. O reino de Jesus não era aqui. A riqueza que Jesus tinha que possuir, ele fez a parte dele, que somos nós. É isso que ele veio buscar. Para isso que é a riqueza de Deus. Entendeu? Às vezes a gente fala de dízimo, oferta, para ajudar aí na obra do Senhor, isso é fidelidade com Deus. Mas está pensando que Deus quer dinheiro? Deus não quer dinheiro aqui na terra, não. Mas é o dono do ouro e da prata. Ele mora numa cidade toda feita em ouro e pedras preciosas, que está esperando a gente lá em Nova Jerusalém. A única coisa que Jesus quer daqui é uma alma.
isso é precioso, a nossa alma. Agora o resto. Para que Jesus ia juntar tesouro aqui na terra se ele sabia que ele já tinha todo tesouro lá? Que tudo isso já era dele. Para que ele ia querer peixe? Não, vou pegar uma montanha de preço, mas para quê? Ele sabia que ele ia salvar o pessoal, ia para o céu, vai levar peixe para o céu. Entendeu? Então, mas ele prosperava as pessoas. Deus, através de Deus, né, ele prosperava. Então, aquele pessoal estava com a faca e o queijo. Jesus estava ali, que podia resolver qualquer problema deles, mas eles estavam tão cegos que o negócio deles era criticar, falar mal, julgar. Aí perdeu a bênção. Aí, vamos lá. Não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Júlia, de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs, escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra e entre seus parentes e na sua casa. Jesus já deixou bem claro. Um profeta na sua terra, dentro da sua casa e entre seus parentes, ele não tem honra. Ah, pastor, por quê? Porque ele curou tantas pessoas, mas ali dentro da casa dele, ele não podia fazer isso, porque as pessoas não criam que ele era o enviado de Deus. E o que você quer dizer com isso que você está falando que a gente vai ser ajudado? A igreja também é assim. Jesus, por exemplo, assim como foi com Jesus, pode ser comigo. Mas como assim, pastor? Tu está vendo? Olha a quantidade de testemunho, de milagre, de cura que está vindo no meu celular de pessoas de fora. Lá do norte, mas não sei da onde, né? Entendeu? Mas é igual vocês aqui. Jesus, a vontade de Deus é que todos sejam curados. Mas pode acontecer de ser pessoas curadas lá fora e abençoadas, e aqui dentro da igreja não. Mas por quê? Se você não crê, você tem que crer, porque às vezes lá fora, talvez esse evangelho aqui seja uma novidade para o pessoal lá fora. Poxa, Jesus já levou minha doença? Não aceito e tal, mas às vezes a pessoa já está tanto tempo na igreja ouvindo aquela mesma mensagem, que entra aquela mesmice, ela não aceita mais, não está crendo mais. Estão entendendo o que eu preguei de manhã? Eu preguei isso que vocês têm que ter cuidado. Você não pode parar de crer no meio do caminho, se adaptar, se acostumar com as mensagens. Não. Cada vez que Deus está falando para você, Ele está renovando essa palavra para você. Você tem que tomar posse e crer. Você está entendendo? Senão você vai pensar: poxa, pastor, por que eu venho para o culto todo dia? Eu vejo lá na tua live, lá um montão de gente sendo curada, e eu estou dentro da igreja e não sou. Você tem que crer, porque esse pessoal aqui, Jesus fazia um milagre lá do lado de fora, mas aqui eles não criam. E aí? E Jesus disse o quê? Tudo é possível ao que crê. Você não pode perder sua fé. Peraí, se um caroço sumiu, se a pessoa foi curada de câncer, é claro que essa minha perna vai funcionar. É claro que essa cólica vai embora. Porque Jesus tem alguma coisa contra você? Explica. Por que Jesus ia curar os outros e você não? Por que as pessoas iam ser curadas lá fora, com a mesma palavra, com a mesma pastora, e com você não? Através da mesma pastora, através da mesma palavra. Por que você não? Não sei, é porque você tem que crer. Você não pode deixar de crer. Tudo é possível que crer. Sabe o que impedia eles? Isso aqui, vamos lá. Lá no 5, E não podia. Gente, preste minha atenção. Não é que ele não queria, ele queria. Tu acha que ele saiu curando tantas pessoas de fora? Tu acha que ele não queria fazer isso pelos amigos dele, que cresceu ali com ele? Pelos familiares dele, que estavam ali do lado dele? Tu acha que Jesus não queria fazer? Claro que queria. Mas ele foi impedido. Ele não podia fazer. Por quê?
podia fazer ali obras maravilhosas. Olha o que ele queria fazer. Ele queria fazer obras maravilosas ali. Curar, libertar, prosperar aquele povo. A vida das pessoas é tão salva. Somente curou alguns poucos enfermos. Não é isso? Pouquinha gente que ele conseguiu curar e impor-lhes a mão. Qual era o motivo, pessoal? E estava admirado da incredulidade deles. Olha o que impediu Jesus de fazer uma obra maravilhosa. Eles não criam. Eles não acreditavam na palavra que Jesus estava pregando, como o pessoal lá fora acreditava. Eles não estavam crendo. Irmão, irmã, presta atenção. Está escutando aqui direitinho? Quando você duvida, quando você não crê, você está impedindo Jesus de fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Não é que ele não quer, você está impedindo dele fazer. Porque quando nós não cremos, nós estamos travando Jesus. Porque ele age por fé. Por isso que ele disse: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem mais prazer nele. Ele disse: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus aí? Já parou para pensar? A gente não para para pensar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para meditar nisso. Você quer agradar a Deus? Quer. Então você tem que ter o quê? Porque sem fé é impossível se agradar a Ele. Você pode fazer o que você quiser, mas você não consegue agradar Ele sem fé. Entendeu? Quando você duvida e não crê, você está impedindo Jesus de fazer uma obra maravilhosa na sua vida. A incredulidade trava ele. Ele quer, mas não consegue. Meu Deus, pastor, coisa séria, o que eu tenho que fazer? Crer. Tudo é possível ao que crer. Aí ele está dizendo, estava admirado da incredulidade deles. Aí sabe o que ele fez? Teve que curar pouquinha gente e percorrer as aldeias vizinhas. Eu vou ter que continuar minha trajetória lá fora, que aqui ninguém está crendo mesmo. Eu não sei se você conseguiu pegar essa palavra, mas isso é muito sério. Porque tem gente que dentro da igreja, ela tem a mesma palavra, ela tem o mesmo pastor e o próximo não acontece. Agora uma pessoa de fora, mas como assim? Getúlio chegou ontem, eu escutou pela live, foi curado, eu ali, eu não fui. Está vendo? Não dependia de Jesus, não dependia da palavra, estava dependendo de quê? Deles crer. Deus não faz acepções de pessoas. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem, todos sejam curados. A Bíblia diz que quando ele chegava lá, aqui ele não conseguiu fazer isso, ninguém criou. Mas quando ele chegava lá nas outras cidades lá, a Bíblia diz que todos saía a virtude deles, que curava todos eram curados. Então, se eu começar a crer mais no problema do que em Jesus, aí eu travo Jesus, travei. A minha dúvida vai travar. Você não pode ter dúvida, você tem que estar certo no que Jesus falou, é verdade. Pelas feridas de Jesus eu já fui, eu não tenho esse mal, meu Jesus já levou. Gente, Jesus já levou na cruz todos os nossos doenças, tudo o nosso pecado. O que você tinha que sofrer, já sofreu com você, você vai pagar tudo de novo. Desculpa falar, você é muito bonito, muito bom. Eu não pagaria uma conta tudo de novo, não. Alguém pagou R$1.000 para mim, eu vou lá pagar de novo. Para quê? O mal que você está te atacando, Jesus já levou. Por que está aqui? Porque você não está crendo? Acabei de falar que você não está crendo, você não pode tirar dúvida no seu coração. Eu perguntei de manhã, vou perguntar de novo. Quem sabe o que significa Santa Ceia? Levanta a mão. Simboliza Santa Ceia. Vamos botar assim.
assim, vou deixar o Guigui porque você já respondeu. O suco que representa o sangue, para que serve? Simboliza o quê? O quê? O sangue. Para que foi? Qual é o símbolo? O que representa o sangue de Jesus? Isso. O sangue, ele foi derramado para a remissão, o perdão dos nossos pecados, não é isso? Sabemos que foi para nos purificar de todo o pecado, para nos limpar, remissão, perdão dos nossos pecados. Mas e a carne de Cristo, que é o pão? Ela simboliza o quê? Vocês já pararam para pensar isso? O sangue é pela remissão, mas e a carne? Sabe, João? Para quê? Graças a Deus, não preciso pensar muito. Eles não responderam não. Prestou atenção. Saiu uma coisa. Então, o que acontece? O pão, ele simboliza a carne que foi dilacerada para a cura do nosso corpo. Porque Jesus, antes de morrer, eles davam uma chicotada em Jesus, e aí o chicote, eles tinham na ponta, eles tinham umas bolas assim de ferro, que quando eles davam a chicotada assim, que fazia assim, aquilo rasgava a carne de Jesus. A Bíblia diz que ali naquelas feridas, na carne de Jesus, nas feridas dele, foi colocado todas as nossas doenças. E pelas feridas de Jesus, pelas suas feridas, foram colocadas ali as doenças, todas as nossas doenças na carne. O corpo, que é o pão, que simboliza o corpo, a carne de Jesus, que foi dilacerada, que foi naquelas feridas que colocaram as doenças. O suco, o sangue representa a remissão dos nossos pecados, e a carne para a cura do nosso corpo, que é para você lembrar. Ele falou assim: fazer isso em memória de mim, para você não se esqueça que eu te libertei tanto do pecado quanto da doença. Todo mês você toma a Santa Ceia. Daqui a pouco você acaba de tomar a Santa Ceia. Ai, mas peraí, esquenta, não adiantou nem tentar te lembrar que ele já fez isso, que ele já levou sua doença, que estava lá nas feridas dele. Seus pecados, seu mal foi tudo levado. Mesmo você tomando a Santa Ceia, você não lembra. Ele falou: fazer isso em memória de mim, para você não se esquecer que tudo que você tinha que sofrer, eu sofri lá, o seu pecado. Eu já te dei saúde, já levei suas doenças. O que você tem mais? Ainda se você não crê, então me perdoa, você é muito cabeça dura. A culpa não é de Deus. Você está entendendo? Esse povo aqui, Jesus não pode fazer um milagre porque eles não criam. Muitas pessoas por aí, igreja, tomam Santa Ceia. Pode perguntar à pessoa: o que significa o suco? É o sangue. E a carne? Essa é a carne. Mas o que tem a carne? Simboliza o quê? Para te lembrar de quê? O sangue a gente sabe, agora, e a carne? Agora você já sabe, é para te lembrar que nas feridas de Jesus, na carne dele, ele levou suas doenças. É para a cura do seu corpo. E o sangue, para a remissão dos seus pecados. Ele fez uma obra completa. A remissão do pecado para salvar a sua alma, o seu espírito, e a cura do seu corpo para você ter saúde. Foi tudo completo. O que adianta ele salvar a sua alma, o seu espírito, e você ficar a tua vida toda sofrendo com o seu corpo ser destruído? Ele salvou o espírito, mas o corpo foi destruído. Você está entendendo? Pastor, mas Jesus não liga para corpo, não. O negócio dele é espírito. Não? Meu irmão, minha irmã, estuda a Bíblia. Jesus não liga para corpo, não. Vê que batalha que foi pelo corpo de Moisés. Você já viu isso na Bíblia? O Moisés, quando morreu, que Jesus recolheu Moisés, o inimigo foi querer pegar o corpo de Moisés. Foi uma batalha dos anjos lá
deixou levar o corpo de Moisés. Não, pera, o corpo do meu ungido, você não vai levar, não. O corpo já estava morto, irmão. Podia ter deixado nada. Ele já morreu. Não. É ruim. Foi uma batalha ceada pelo corpo de Moisés. O cara já tinha morrido. Ele não liga para o corpo, não liga assim. É dele, ele quer tudo que tem direito. Ele controla lá com os corpos, alma, espírito. Não, vai pegar meu corpo que eu comprei. Nada disso. Deus não abre mão de nada de você. Escuta isso. E ele fez o negócio completo que é para você viver bem. Agora, se você quiser aceitar e crer, glória a Deus. Você vai sair daqui entendendo, não estou sarado. Mas ele já fez tudo que tinha que fazer lá na cruz, estou livre. Agora, se você não crer, vai ficar igual esse povo aqui, ó, tadinho. Não recebeu. Obra maravilhosa. Glória a Deus. Vamos orar então, em nome de Jesus. Vê lá, acho que a Natasha deve saber onde que está. Se está no livro de Êxodo, livro de Gênesis, a batalha que foi pelo corpo de Moisés. Está onde? Aquela passagem lá que o inimigo queria roubar o corpo de Moisés, foi uma batalha lá. Deve estar em Deuteronômio, né? Vem lá para você ver. Deus não abriu mão do corpo, não é corpo não. Como nada, olha aquele corpo do meu filho, nada. Veio os anjos, mas batalharam. Claro que os anjos venceu, né? Pegou o corpo de Moisés. Está vendo como Jesus se importa com o seu corpo? Não é só com o seu espírito, não, com o seu corpo também, que você tenha saúde. E tem gente que não cuida do corpo, não come, entendeu? Não come feijão, não come uma comida, tem gente que só vive de lanche e hambúrguer. Isso faz mal, irmão. Tem gente que só vive de hambúrguer, de coxinha, mas isso não dá sangue, não. Tem que comer um legume, um arroz, feijão. Em vez em quando é uma coisa, finalzinho de semana, entendeu? Aí tudo bem, mas tem que se alimentar direitinho. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, foi pregada aqui a sua palavra. Deus, eu tenho certeza que esse povo que ouviu aqui, eu prefiro acreditar assim, que eles não são incrédulos e que eles creem. E da mesma maneira que o Senhor fez e continua fazendo, porque o Senhor mesmo ontem, hoje sempre será, obras maravilhosas, como o Senhor fez na vida da Fátima, que hoje ela mandou aquela mensagem toda alegre, que aquele caroço do tamanho de uma laranja na boca do estômago lá dela, aquilo ali doía, incomodava todos os dias, era um sofrimento. E ela ouviu a oração, ouviu a palavra lá no norte, que ela não é daqui. Nós consagramos a água, ela tomou e o caroço desapareceu. E também como o Senhor fez na vida daquela criança que estava entubada, também lá no norte, o Juninho, o Senhor pôs a sua mão, tirou ele daquele sofrimento, daquela luta, aquela mãe que estava desesperada com aquela criança. O Senhor limpou o pulmão dele. E outras coisas que o Senhor tem feito. Eu estou pedindo, Senhor, que é o mesmo Deus que atuou lá, só que o Senhor atuou lá, tão distante, é claro que o Senhor vai atuar aqui. Ou na vida dessa pessoa que está aí na live. Não há como, não há impedimento. O Senhor disse que tudo é possível que crê. Eu peço que o Senhor venha operar agora na vida de todos esses que estão aqui, que estão na live, que ainda vão ouvir. Deus, essa pessoa que está sendo atacada aí por um espírito de enfermidade, às vezes já há anos, como aquela mulher do fluxo de sangue, já tinha 12 anos. Essa pessoa, Pai, que anda sem paz, sem sossego, essa pessoa que ora pelo seu filho, pela sua filha, por uma mudança, uma transformação naquela pessoa. Essa pessoa, Deus, que ora por uma porta de emprego. Essa pessoa que ora, Pai, pela mudança de um parente.
sentimental, Deus ajuda essa pessoa agora. Eu sei que o Senhor está aqui para operar as mesmas maravilhas. Opera agora, Espírito Santo. Vai passando com o seu poder agora, nos nervos, nos ossos, nos órgãos, na corrente sanguínea. É o mesmo Deus que fez aquele caroço desaparecer, tamanho de uma laranja. Sumiu, aquele mesmo Deus que tirou aquele caroço de lá. Tira o mal dessa pessoa agora, tira a doença dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, começa a restaurar. Liberta, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, exijo que em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade que atrapalhou as bênçãos dessas pessoas lá atrás, saia da vida dessas pessoas agora. Leva a sua dúvida, a sua incredulidade. Saia agora, em nome de Jesus. Pessoal, não é para duvidar, não deixa a dúvida entrar. E eu paraliso toda ação de mal, exigindo que todo espírito de doença saia agora, em nome de Jesus. E o espírito também que tenta travar a prosperidade dessa pessoa, sai em nome de Jesus. Você que tenta usar o espírito da família, você que tenta atacar os casais, vai embora, sai agora. E não volta mais, em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando todos eles. Jesus de Nazaré, o mesmo ontem, hoje e sempre será. Estende agora o seu manto sobre essas pessoas. Todos eles sejam muito abençoados, Pai, em nome de Jesus. E sejam todos livres, libertos, curados, em nome de Jesus. Agora, Pai, eu peço a Ti, o Senhor venha receber os dízimos, as ofertas que são entregues no Senhor, Pai. O Senhor diz que eu honrarei, honra essas pessoas. Cubra com teu manto sagrado, leve em paz, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Vocês que oraram comigo, digam assim seja. Mas não é um assim seja, só mas não foi. Não adianta você falar assim seja, é assim seja mesmo. E eu estou lembrando aqui, pessoal, domingo agora é a Santa Ceia, o Dia das Mães. A gente sempre faz um cafezinho da manhã aqui, mas a gente está querendo fazer um cafezinho da manhã mais especial, porque é o Dia das Mães. E estamos pedindo, pessoal, que com muito carinho puder colaborar para a gente fazer uma coisinha diferente, né? A mãe fazer um pratinho diferente, uma coisinha mais, né? Mais chique. E aí o pessoal que puder colaborar, tem uma caixinha ali. Pastor, eu gostaria de colaborar pelo Pix, ou eu vou dar alguma coisa. Só que eu queria pedir ao pessoal que avisasse, amanhã já é quarta-feira, pessoal. Às vezes a pessoa vai deixar para avisar ou colaborar no negócio. Sexta-feira, não ajudar para fazer uma torta. E a mãe que vai fazer essa torta de sábado para domingo para ocorrer? Tem que avisar antes, que aí o pessoal faz antes, colaborar antes para ver o que a gente faz. A irmã Juliana, ela vai trazer o cachorro, a irmã Juliana e o marido dela, o Jorge, né? Eles vão dar o cachorro quente. Ela já avisou, já que vai dar o cachorro quente. Meu pai que está ali falou que vai dar o refrigerante. Não sei se já avisou lá. Então a gente tem que agir. Glória a Deus. Desse jeito. Vamos se animar. Vamos. Oi? Não, a gente ainda tem um programa muito melhor ainda. Quinta-feira a gente tem um programa imperdível, gente. Todos estão convidados para a limpeza da igreja. Mas tem sua parte, gente. Na Santa Ceia, fazer o cafezinho da manhã, mas tem que limpar a igreja com a Santa Ceia. Glória a Deus. Então vocês que puderem, João, é para você me ajudar. Aí o que acontece? Aqueles que puderem, vem quinta-feira, que hora, Natasha?
Tem que ser pela parte da manhã, porque à tarde o pessoal tem ensaio aqui na igreja, os instrumentos, aí não vai dar, né? Não vai ficar igual Titanic, tirando a poeira e então, não dá, nem pela parte da manhã que vai ser melhor, que vai até desconcentrar eles aí, sabe? Se toca, assim, entendeu? Amém? Então vamos na paz do Senhor, Deus abençoe. E Deus abençoe também a irmã Flávia e todo o pessoal aí do Face e do YouTube, tá? Gente, lembrando que a rádio, pastora, cadê a rádio? Eu ouvi, não estou ouvindo mais. A rádio tem um probleminha lá na rádio. Nós já passamos logo para o nosso pastor lá. Ele está resolvendo lá, a rádio por enquanto está fora do ar, por isso que eu não estou fazendo a programação. Mas assim que isso for resolvido, a gente vai voltar no nome de Jesus. Amém? Então, vamos na paz do Senhor.